No dia 21 de abril de 2025, o mundo se despediu de um grande líder espiritual, com um legado que transcende a esfera religiosa e reverbera também nos campos da política, da ética e da ecologia. Jorge Mário Bergoglio, que se tornou mundialmente conhecido como Papa Francisco, foi muito mais do que um pontífice. Ele foi um semeador de consciências, com uma contribuição singular na forma como ele articulou a fé e a razão, a ciência e a espiritualidade, natureza e cultura e justiça ecológica com justiça social, com uma capacidade especial para mobilizar vários públicos e transmitir suas mensagens transcendendo as barreiras entre as religiosidades. Ele falou aos crentes e também aos ateus e protagonizou alguns movimentos com fortes implicações na área ambiental, espalhando uma mensagem profundamente ecológica. Eu sou Érica Fernandes Pinto e essa é uma singela homenagem do canal Valores Culturais da Natureza a esse líder, a essa pessoa que se foi deixando um legado essencial, que precisa e merece, né, ser lembrado, reconhecido e, mais do que isso, passado adiante. Eu conheci um pouco da história do Papa Francisco quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, porque em meio ao meu estudo foi publicada a sua encíclica Laudato Si sobre o cuidado da nossa casa comum, que dialogava diretamente com as ideias que eu estava tentando articular na minha tese. Ela se tornou uma referência fundamental não só para o meu trabalho, mas também para a minha vida. E foi a partir dela que eu tomei conhecimento de outras coisas que esse papa já tinha feito ou que estava fazendo, dignas de nota e que têm implicações para as discussões sobre conservação da natureza, os direitos dos povos originários, que eu vou buscar destacar aqui nesse vídeo. Segundo a visão de Francisco, a degradação ambiental ela está enraizada numa crise que também é espiritual. Ele denuncia que a ruptura entre os seres humanos e a natureza é crítica como um fator de desencantamento do mundo, onde a colonialidade e o racionalismo moderno acabam relegando saberes ancestrais e espirituais ao esquecimento, uma cisão que impede a gente de pensar no cuidado da nossa casa comum. Nas críticas ao modelo de desenvolvimento hegemônico, ele defende a importância das alianças com os povos originários como caminhos para regenerar esses vínculos entre sociedade e natureza, e clama por uma ecologia integral que considera não só as dimensões econômicas, mas também humanas, sociais e espirituais da crise civilizatória que vivemos. Essa visão ressoa com aquilo que a gente defende nas estratégias de integração dos valores culturais e espirituais da natureza como um dos pilares de um novo paradigma de conservação. O falecimento do Papa Francisco foi amplamente noticiado nas mídias e várias facetas do seu legado foram enaltecidas nas diversas homenagens que ele recebeu. Entre elas, esteve o protagonismo desse Papa no debate de questões ambientais e climáticas, como título de uma matéria publicada no portal de jornalismo ambientalista O Eco aqui no Brasil, que destacou o Papa Francisco como um defensor do meio ambiente, do equilíbrio climático e mais. Mas é justamente nesse mais que tem muito mais. E estão ocultos alguns aspectos fundamentais dos diferenciais do ambientalismo que era defendido pelo Papa Francisco, da visão hegemônica que se tem do ambientalismo ainda hoje no Brasil e no mundo. Ele publicou duas encíclicas que tratam de forma contundente da proteção ambiental, mas parte de um pensamento que difere substancialmente da ideologia preservacionista que separa os seres humanos da natureza. O modelo de conservação fortaleza que a gente tem implementado aí no sistema de áreas protegidas de boa parte do mundo, propondo justamente o contrário, uma reconexão, um reenvolvimento entre cultura e natureza no cuidado da nossa casa comum.
A participação de lideranças religiosas no debate ambiental global foi uma novidade. Francisco contribuiu para trazer várias tradições para esse debate, não só a católica, evidenciando uma relação entre fé e conservação que ainda não é muito compreendida no meio ambientalista. Ele defendia que natureza, cultura, corpo, alma, terra, humanidade são inseparáveis e que todas as religiões têm um papel fundamental na proteção da vida. Um dos gestos mais importantes de Francisco foi revogar formalmente e finalmente as bulas papais lá do século XV, que criaram a chamada doutrina da descoberta, a base religiosa e jurídica que viabilizou a colonização cristã, sustentando a expropriação das terras e dos corpos dos povos nativos originários em nome da fé. Eu ainda pretendo fazer um material só sobre isso, porque é um tema que se relaciona com a questão das áreas protegidas de várias formas. Mas, para resumir, era uma ordem divina que permitia que os colonizadores exterminassem os povos das terras recém-descobertas por eles, explorassem desarvoradamente os seus recursos e escravizassem o que sobrasse da população, obrigando-os a trabalhos subhumanos e atrocidades sem peso na consciência. Francisco reconheceu que essa doutrina foi uma grave distorção da mensagem cristã e assumiu uma responsabilidade histórica de reparação. A doutrina da descoberta ela gerou efeitos muito amplos na nossa sociedade ocidental, que estão entranhados na colonialidade e nos padrões de racismo estrutural que nos habita, com repercussões inclusive nas políticas de conservação da natureza e de gestão de áreas protegidas, como foi reconhecido recentemente pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, que emitiu uma recomendação relacionada com o reconhecimento dos efeitos da doutrina da descoberta nessas políticas. Lançada em 2015, a encíclica Laudato Si, ela marca uma inflexão histórica ao reconhecer algo que teóricos, filósofos e acadêmicos já vinham abordando, mas nada como ter autoridade papal para fazer um recado ser ouvido, né, por vários cantos do planeta, né, que não tem canto, fazer essa mensagem ganhar uma amplitude global. Nas palavras de Francisco, não existem crises separadas, uma ambiental, outra econômica, outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Francisco denuncia que a degradação ambiental está enraizada no racionalismo moderno e na lógica fragmentada com que se olha a realidade, denunciando a cultura do descarte, a obsessão pelo lucro e o colonialismo ainda presente nas estruturas de poder, inclusive na estrutura de poder que ele representava, a Igreja Católica, mas não só. Nessa visão, a desconexão e a separação dos seres humanos da natureza está na raiz de todo esse processo. E se a religião teve um papel central nisso, ela também tem um papel importante para promover a reconexão, o tal do religare, que está na essência da espiritualidade ecológica. As ideias de Francisco trazem uma visão de ecologia mais profunda que não representa o ecocentrismo, uma linha teórica cara ao ambientalismo, porque ela não fala apenas de garantir que as outras espécies do planeta tenham direito à existência, mas da nossa necessária conexão como seres humanos com essa teia da vida. Francisco nos fala do cuidado com uma natureza que não é separada da sociedade, mas que é parte da nossa casa comum. É uma ecologia profundamente humana, mas não na linha teórica da ecologia humana, que considera a população na equação de análises, mas que humaniza essas avaliações, distinguindo que há muitos tipos diferentes de pessoas e de seres humanos e que não se pode tratar como iguais aqueles que são diferentes. Ele prega uma ecologia integral, mas que não é a lógica da proteção integral tão cara aos debates sobre unidades de conservação. Ela é integral justamente por levar em conta essas múltiplas dimensões que envolvem o cuidado com a nossa casa comum. E nesse ponto, o Papa Francisco pode-se dizer que traz uma perspectiva bem decolonial.
Ele instigou milhões de pessoas a se engajar nas causas ambientais, nos colocando como guardiões da criação. Ele nos ensinou que nesse conceito de integral tem que ter espaço para reconhecer as desigualdades sociais e o lugar para a reparação dos que foram excluídos nesse processo. E ele não só concebeu um modelo teórico, mas aplicou esse modelo de formas práticas e surpreendentes. Nos seus discursos e nas suas ações, Francisco passou a evidenciar o papel histórico e contemporâneo dos povos indígenas como guardiões da natureza e como memória viva da nossa humanidade. Nas suas palavras, na questão ambiental, os povos indígenas não deveriam ser vistos meramente como uma minoria entre outras, e sim como os principais interlocutores em qualquer discussão sobre conservação, sobre clima ou sobre o futuro da vida. Ao valorizar os povos indígenas, Francisco também propõe uma reconexão espiritual da humanidade com a natureza. Ele sugere que a salvação do nosso planeta depende da gente reaprender com aqueles que nunca romperam o vínculo com o sagrado natural, destacando que os seus saberes não são teóricos, eles são ancestrais e eles estão vivos, né? Os povos indígenas não são apenas parte da paisagem, mas a alma da terra, a raiz que sustenta as florestas, a memória que renova os rios, o sopro dos ventos que equilibra o mundo. E o Papa Francisco nos deu um belíssimo exemplo de quais são os passos necessários para uma verdadeira reparação e reconciliação com uma situação super improvável disso acontecer entre a Igreja Católica e os povos originários. O pedido de desculpas do Papa aos indígenas do Canadá em junho de 2022 é um exemplo emblemático que pode nos ajudar a pensar em transformações urgentes que a gente precisa fazer também no campo das políticas de conservação ambiental. Essa é uma história dramática com vários acontecimentos que merecem ser narrados e eu vou contar ela com mais detalhes em um próximo vídeo, então não perca as cenas dos próximos capítulos. Mas o que o Papa fez foi um gesto mais do que simbólico, foi político, foi histórico, também foi espiritual, porque um verdadeiro processo de reconciliação, ele não começa com defesas ou com justificativas, mas com a escuta daqueles que foram vitimados no processo e com o reconhecimento do erro. Francisco não relativizou a dor, não falou em nome de outros, ele se colocou como parte da instituição que causou danos profundos aos indígenas e assumiu a responsabilidade histórica por isso, mesmo que pessoalmente ele não fosse o autor direto dos atos. E fez o que se espera de quem quer transformar relações feridas. Disse que era preciso lembrar, chorar e aprender com o passado, não para paralisar, mas para construir um futuro diferente. E mais, ele também apontou caminhos, porque tudo isso só tem uma força real quando abre espaço para novas práticas, novas políticas e novas alianças. Ao pedir perdão pelos males causados pela Igreja no processo colonial, Francisco não apagou o passado, mas ele tocou as feridas com a humildade de quem reconhece que a cura começa com a verdade. E ao fazer isso, ele abriu caminho para novos pactos baseados na escuta, no reconhecimento e em uma justiça reparadora. Essas atitudes e lições do Papa Francisco são profundamente atuais para o campo da conservação da natureza no Brasil e no mundo, que, como vimos em vídeos anteriores, aqui em muitos contextos, ainda seguem um modelo excludente colonial que marginaliza os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, que muitas vezes são tratados como inimigos da conservação. Reconhecer que a conservação da natureza exige o reconhecimento dos direitos dos povos tradicionais é um passo vital para curar as fraturas históricas entre natureza e cultura e reencontrar o caminho de uma vida em comum. Por isso, o exemplo de Francisco importa tanto. Como nos lembra Francisco, uma verdadeira ecologia integral reconhece os povos e comunidades tradicionais nessa integralidade e escuta os clamores da terra e dos povos que vivem em intrínseca conexão com a natureza, para, a partir de um processo de aprendizado mútuo, buscar restabelecer a harmonia entre todos os seres. Que o exemplo inspirador de Francisco e o seu legado possam motivar
o compromisso que a conservação deixe de ser um instrumento de exclusão para se tornar uma expressão de amor à nossa casa comum, uma casa onde cabem todos os seres da nossa biodiversidade e também os grupos sociais que, com suas histórias, culturas, espiritualidade, nos inspiram a uma conservação com alma e com coração. Salve o Papa Francisco e a ecologia integral. Amém.